Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Hoje a gente vai falar do assunto referente ao conteúdo de biossegurança. Falar um pouco sobre a introdução às análises clínicas. Nessa aula de hoje, a gente vai entender o conceito de análises clínicas e sua importância para o diagnóstico das patologias, como também a evolução das análises clínicas, tipos de laboratórios clínicos e setores que compõem os laboratórios clínicos. Então, pessoal, as análises clínicas, ela é uma área médica que conduz, interpreta testes laboratoriais. A análises clínicas, ela faz o uso de técnicas químicas, físicas, fisicoquímicas e biológicas e morfológicas, analisando materiais biológicos com o intuito de chegar em um diagnóstico. Através, então, da análise de materiais biológicos, de amostras biológicas que foram coletadas dos pacientes, como, por exemplo, urina, sangue e, por exemplo, os mais comuns, fezes, são exemplos de amostras que podem ser utilizados na análises clínicas para chegar a um diagnóstico. Mas também posso coletar outros tipos de amostras, como, por exemplo, líquidos decorrentes de exudatos, biópsia de pele, biópsia de tecido, dentre outros tipos de fluidos orgânicos que eu possa utilizar para fazer, então, a observação ou análise desses analitos para chegar em um diagnóstico para o paciente, para tentar, então, entender o quadro clínico daquele indivíduo e, a partir disso, a partir desses resultados que são emitidos, entregar esses resultados para o médico e o médico interpretá-los e dar a melhor conduta clínica ao paciente, seja para chegar em um diagnóstico de uma doença, chega para afastar uma suspeita clínica ou também para avaliar o tratamento de uma determinada patologia, para ver se o tratamento está surtindo efeito e o organismo está voltando ao seu estado normal, no caso, volta na sua homeostasia. As análises clínicas, pessoal, o seu primórdio, ela se iniciou a partir de uma curiosidade, a partir, então, da curiosidade da urina. Como assim? Percebia-se que determinadas pessoas, ao urinar em um determinado local, ocorria a aglomeração de formigas. Formigas juntas ficavam naquele local onde aquela pessoa urinava naquele local. Isso chama muita atenção, porque que determinado indivíduo, quando urinava, juntava formigas. Foi então que fizeram a análise dessa urina. O que foi essa análise da urina? Na época não dispunham de equipamentos para isso. Eles fizeram o quê? Provaram. Fizeram então a degustação da urina. E observaram que essa urina tinha um gosto adocicado. Esse gosto adocicado era o responsável, então, por atrair as formigas. E a partir disso, foi descoberto que aquelas pessoas tinham uma patologia que hoje a gente conhece, então, como diabetes. Diabetes, pessoal, ela tem a denominação do nome, quer dizer, então, cachoeira. Aí tem a doença, que é diabetes mellitus, que ela é conhecida, então, como cachoeira de mel, que remete, então, ao ato de urinar, como se fosse formato de uma cachoeira. As análises clínicas, pessoal, ela teve também vamos dizer assim, uma grande evolução a partir do momento da invenção do microscópio que foi realizado no século XVII. No século XVII foi feito um microscópio. A partir desse microscópio foi então identificada uma estrutura conhecida como célula. Isso foi feito a partir de um corte de uma cortiça. Só que essa célula observada é uma célula morta. E a partir então desse cara aqui ao lado, que é o Anthony van Leeuwenhoek, ele
criou um microscópio mais acessível, de mais fácil manipulação, e a partir dele foi possível fazer. Ele conseguiu então, a partir desse microscópio, ele conseguiu observar o mundo vivo microscópio. A partir disso, inúmeros experimentos foram realizados para verificar como que ocorria o surgimento da vida, se era a forma da abiogênese ou biogênese, e, a partir disso, o interesse pelo mundo microscópio e, consequentemente, por esses seres que poderiam causar doenças em seres humanos, começou, então, esse início. Os laboratórios clínicos, eles eram, nos seus primórdios, um local com poucos equipamentos. Na grande maioria das vezes, existia apenas uma bancada onde tinha um microscópio e, a partir desse microscópio, o analisador observava as lâminas. E a partir disso, ele estava, então, chegar no diagnóstico para aquela patologia. A partir, então, da Primeira Guerra Mundial, começou uma grande evolução no mundo da medicina diagnóstica. Esses avanços proporcionaram que ocorresse técnicas que melhorassem a contagem de células, a análise dos metabólitos que são observados no sangue, e, consequentemente, os resultados que eram, então, liberados eram bem mais fidedignos da situação real do paciente. Um setor, em um laboratório, para que ele funcione corretamente, funciona todo direitinho, é importante que tenha pessoas ali trabalhando. Essas pessoas vão desde das pessoas que trabalham no setor de coleta, pessoas responsáveis por receber as amostras, pessoas que executam a determinada técnica e pessoas que avaliam aquele material. É importante termos no laboratório, termos o diretor desse laboratório. O diretor do laboratório é responsável por questões mais burocráticas de regulamentação daquela instituição, compra de equipamentos e reagentes, responsável também por solicitar a manutenção dos equipamentos. Temos também o supervisor técnico, que é dito então como o gerente do laboratório. Esse supervisor técnico, ele é o quê? Quando tem uma determinada dúvida acerca de um diagnóstico, ele é chamado para poder tirar essa dúvida. Ele consegue, então, a partir da sua experiência, dizer se aquele resultado realmente é aquilo que está sendo mostrado, ou não apenas interferentes dos equipamentos. Também é importante termos no laboratório chefe de departamento. O que é um chefe de departamento? O laboratório ele é dividido em vários setores. Temos o setor, por exemplo, o setor de bioquímica, o setor de hematologia, o setor de parasitologia, microbiologia, imunologia, endocrinologia, e cada setor desse é importante ter um chefe. Esse chefe ele vai ter um amplo conhecimento naquele setor e ele vai ser o responsável por analisar as amostras e liberação dos resultados. E também de suma importância o pessoal de teste, pessoas que realizam a coleta da amostra, pessoas que transportam essa amostra do local de coleta para posteriormente elas serem processadas, pegar essa amostra e depois de processadas levarem para um setor de análise para ocorrer então o teste a ser executado. Por isso que é importante termos todas essas pessoas que ali trabalham para que o laboratório funcione corretamente. Sim, por exemplo, se não tiver pessoas de coleta, não vai ter a agilidade para fazer a coleta desse material, para o transporte, processamento, e com isso pode dificultar o tempo de liberação de um laudo. Os laboratórios, pessoal, eles podem ser divididos de acordo com o tipo de serviço que eles prestam. Eles podem ser laboratórios do tipos públicos ou privados. E eles também podem ser muito simples.
tendo, por exemplo, poucos setores, como, por exemplo, tendo apenas o setor de bioquímica, parasitologia, uranálise e hematologia, e outros terem diferentes setores, como, por exemplo, setor de bioquímica, setor de hematologia, de microbiologia, de virologia. Depende muito do local onde ele está inserido. Se for em um grande centro, vai ser um laboratório, na grande maioria das vezes, com grandes setores. Se for um laboratório inserido em uma pequena cidade, ele vai ter setores reduzidos em decorrência do tipo de exame que é ali realizado. Os laboratórios, eles prestam um serviço fundamental à saúde pública, porque a partir dos resultados que são liberados por esses laboratórios é que a gente consegue chegar numa conduta que será realizada ao paciente. Esses laboratórios, eles podem ser laboratórios hospitalares e laboratórios não hospitalares. E qual a diferença entre eles? O laboratório hospitalar, ele está inserido ou está próximo de um hospital. Já não hospitalar são locais que é apenas o laboratório que vai ser então executado aquela técnica. A diferença entre eles é que o laboratório hospitalares, a clientela que procura esse laboratório, são pessoas que estão no hospital. Já esses laboratórios que não são hospitalares, quem procura eles são pessoas que foram encaminhadas pelos locais para a realização dos exames. Esses laboratórios hospitalares, eles podem ser privados, podem ser de ensino universitário, que são os famosos HUs, e também tem instituições controladas pelo governo, como, por exemplo, aqui, o LACEN. O LACEN é um laboratório central de um determinado estado. Ele pode ser encontrado em diferentes federações do Brasil, seja no estado do Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul. Cada estado desse vai ter um LACEN. O LACEN, ele é um laboratório que ele realiza diferentes exames que não comumente realizados na rede privada, como, por exemplo, de doenças tropicais, como, por exemplo, dengue, de leishmaniose, de tuberculose. São realizados exames nesses laboratórios. Esses laboratórios, eles podem ser tanto públicos ou privados, a qual irão prestar assistência à saúde ao realizar esses exames para chegar, então, em diagnósticos que irão, então, conduzir o que será realizado para aquele paciente. Qual será, então, a conduta que será prestada pelo médico em relação àquele exame que foi, então, liberado. Os departamentos de um laboratório, quando o paciente adentra nele, tem vários locais. O que acontece? Na grande maioria das vezes, o paciente, ao chegar no laboratório, ele vai se direcionar para a recepção. Na recepção, é feita inicialmente o cadastro do paciente para poder emitir etiquetas. Essas etiquetas ficarão anexadas, coladas em tubos que terão as amostras do paciente. Quando esse paciente já chega na recepção com a amostra, o que acontece? Nesse local vai ocorrer, então, a triagem. O que seria essa triagem? Se essa amostra for coletada de forma correta, ela seguirá para os demais departamentos. Porque se essa amostra for coletada de forma errada, é dada, então, a orientação correta para o paciente, falando para ele, para a amostra de urina, o senhor ou a senhora deveria coletar em um pote coletor universal a urina de determinada forma e entregar no laboratório até 1 hora após a emissão da urina. Tem vezes, pessoal, o que acontece? A pessoa não conhece a forma correta e entrega a amostra em um recipiente inapropriado. Esse recipiente inapropriado muitas vezes pode estar contaminado e pode prejudicar o que vai ser, então, analisado. Por isso que é importante dar a orientação correta ao paciente. Quando o paciente também chega ao laboratório, já para fazer o exame, já com aquela requisição a qual vai ser realizado o exame, ele se encaminha, por exemplo, aqui para o setor de coleta e lá é realizado, então,
a coleta do material, como, por exemplo, a amostra sanguínea. Quando é feita, então, a coleta, o que acontece? O técnico, no caso vocês, irão dizer o nome de vocês, irão se apresentar ao paciente para dar confiança e também amenizar a atenção que o paciente tem antes do procedimento. Irão explicar o procedimento que vocês irão realizar e nesse tempo que vocês estão conversando com o paciente, vocês devem, então, anotar o nome do paciente, conferir, pedir um documento de identificação para ele, para poder conferir se realmente é aquela pessoa que está fazendo o exame. Posteriormente, vocês identificarão a amostra do paciente nos tubos que serão utilizados e depois dessa coleta vai ser então encaminhado a amostra para o processamento e depois elas serão levadas para o setor correspondente à requisição. E os setores podem ser diversos, como já exemplifiquei: setor de bioquímica, setor de hematologia, parasitologia, imunologia, microbiologia e também de biologia molecular. Por fim, quando é feito então o exame, esses setores irão então liberar o resultado. Esse resultado então vai seguir para a conferência, se está realmente com os dados corretos, como também com o que é esperado para aquele tipo de exame, o resultado está dentro dos parâmetros, e se tiver divergência, repetir o teste para ver se realmente é aquilo que foi emitido. Depois disso, o resultado segue então para a digitação e depois o paciente buscará o exame. E com isso, pessoal, a gente finaliza esse primeiro momento da nossa aula e, quando for na próxima semana, daremos continuidade falando dos demais setores, como também falando